Leitura, caderno de súmulas, Código Processo Civil. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática de ato impugnado, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes de prestação de serviço público. O arquivamento provisório previsto no artigo 20 da Lei 10.522, dirigida aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ele cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demandas em que se discute a ausência de ou obstáculo ao credenciamento de instituições particulares de ensino superior do Ministério da Educação, como condição de expedição de diplomas de ensino à distância aos estudantes. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. A doutrina afirma que está superada, mas há decisões no STF que ainda aplicam o enunciado. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente. Pronto. Vai afastar os móveis agora. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Preparo consiste no pagamento de despesas relacionadas com o processamento do recurso. O entendimento representa a exceção do 1007. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Exemplo: MP ajuiza a CP contra o réu na Justiça Estadual. Tempos depois, o MPF propõe na Justiça Federal a ACP em desfavor desse mesmo requerido, com a mesma causa de pedir, mas com pedidos mais amplos que o da primeira ação. As duas ações deverão ser reunidas e julgadas pela Justiça Federal, mesmo não sendo este o juízo prevento. O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Essa súmula não trata-se de isenção de pagamento de custas ou despesas processuais para o INSS. Ela afirma apenas que o INSS não precisa realizar o depósito prévio do preparo, podendo fazer apenas ao final, caso seja vencido. Em outras palavras, a súmula em questão afirma que se aplica o INSS o artigo 91 do CPC e o artigo 1A da Lei 9494. A dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos. Não se aplica a sentenças ilíquidas. Nas execuções de créditos relativos a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear em ação civil pública a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Cancelada. O plenário do STF decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para defender contratantes do seguro obrigatório do DPVAT. Por essa razão, cancelou essa súmula. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Compete ao TRF decidir os conflitos de competência
entre juizados especiais federal e juizado federal na mesma seção judiciária. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos entre competências de juizados federais, juizados especiais federais e juizado federal da mesma seção judiciária. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atuar contra a pessoa jurídica de direito público a qual ela pertença. Incabível, embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Polêmica. Durante o período previsto no parágrafo 1º, atual parágrafo 5º, artigo 100 da Constituição, não incide juros de mora sobre precatórios que neles sejam pagos. Em 1º de julho até o final do exercício posterior daquele ano. Então, 1 ano e meio depois, no caso. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatórios ou a requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. É admissível em embargos à execução compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte, com os valores restituídos apurados na declaração anual. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. O STJ, contudo, entende que a súmula continua válida, mesmo após o Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 7 do artigo 85 não afasta a aplicação do entendimento consolidado da súmula 345 do STJ, de modo que são devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimentos de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litis consortes. Cabe mandato de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Artigo 1º, parágrafo 2º da lei do OMS, não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. A súmula refere-se a ato administrativo e não a ato de gestão, razão pela qual permanece válida. Na execução contra a instituição financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas do Banco Central. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal supervisionada pelo Ministério do Exército. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. Não cabem embargos de divergência no âmbito de agravo de instrumento que não admite recurso especial. Não cabe recurso extraordinário contra acordo do Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido.
A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão de segurança ou, havendo recurso, até sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objetivo da liminar deferida coincida total ou parcialmente com a da impetração. A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do crédito que originou. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado. Isso agora foi previsto expressamente no novo CPC. Os processos de ações conexas serão reunidos para a decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido sentenciada. O STJ consolidou o entendimento de que, para a incidência do enunciado 235, não se exige a ocorrência de trânsito em julgado. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Então, não se exige a ocorrência de trânsito em julgado. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. A fazenda pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACOR. É inadmissível o recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra acordos proferidos no tribunal de origem. É inadmissível recurso especial quando cabível embargos infringentes contra acórdão proferido no tribunal de origem. É possível interpretar essa súmula sob o ponto de vista do processo civil e do processo penal. Quanto ao processo civil, a súmula está superada, considerando o CPC de 2015, acabou com os embargos infringentes. Por outro lado, no processo penal continua existindo recursos de embargos infringentes, sendo possível aplicar esta súmula para os processos criminais. A impetração de segurança por terceiros, contrato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. A impetração de segurança por terceiro, contrato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. Válida, mas com ressalvas. Não se aplica a súmula se o impetrante já tinha ciência do processo e já tinha postulado no feito. Afasta a incidência da súmula 202 do STJ na hipótese em que o impetrante tenha ciência do processo e já postulado no feito, inclusive requerendo a reconsideração da decisão impugnada no ITRE. É entendimento do STJ que o enunciado socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de utilizar o recurso cabível. Outra observação importante é que esse enunciado deve ser interpretado em conjunto com a súmula 267. A impetração de segurança por terceiro, contrato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. Deve ser conjugada com o teor do enunciado 267 da súmula do STF. Não cabe mandado de segurança, contrato judicial passível de recurso ou correção. Assim, é permitido que o terceiro se utilize da via mandamental sempre que não tenha obtido condição de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou a impossibilidade de utilizar do recurso cabível. Os embargos de terceiro não se anula. Em embargos de terceiro, não se anula o ato jurídico por fraude contra credores. Neste caso, será necessária a propositura de ação pauliana ou revogatória. Com a entrada do novo CPC,
Com a entrada do novo vigor do novo CPC, há entendimento doutrinário favorável à possibilidade de formulação de pedido de anulação de ato jurídico por fraude contra credores em sede de embargo de terceiro. Enunciado segundo da Jornada de Direito Processual Civil espalha essa visão. É admissível a formulação de reconvenção em respostas aos embargos de terceiro, inclusive para propósito de vincular pedido típico de ação pauliana, nas hipóteses de fraude contra credores. Para fins de prova de concurso, contudo, o entendimento mais seguro é continuar apontando que a súmula permanece válida. Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado aos custeios das despesas com os transportes dos oficiais de justiça. É de competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS, PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. Não se presta a justificar os embargos de divergência, o dissídio com acórdão de turma ou sessão que não mais tenha competência para matérias neles versadas. A súmula 158 do STJ não foi superada pelo 1043.1 do CPC, de modo que continua sendo admissível embargo de divergências fundado em acórdão de órgão fracionário que não tenha mais competência para examinar a matéria nele versada. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogados sem procuração nos autos. A Fazenda Pública e o Ministério Público têm o prazo em dobro para interpor agravo regimental no STJ. Vale ressaltar que esta súmula vale para o processo civil, mas não para o processo penal. No âmbito penal, o Ministério Público não goza de prazo em dobro, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquídio previsto no artigo 258 do Regimento Interno do STJ. Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os efeitos relativos à movimentação do FGTS. Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS. Cuidado para não confundir com a orientação dada pela súmula 161. É de competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos a PIS, PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. Então, cabe à Justiça Federal a movimentação do FGTS e à Justiça Estadual ao levantamento dos valores, em decorrência de falecimento do titular. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, superada em parte. O CPC de 2015 prevê uma exceção a esta súmula, que tem a seguinte redação: antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juiz do foro do domicílio do réu. Assim, a regra de incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ou seja, a própria parte prejudicada que deverá alegar. Exceção: o foro de eleição é uma regra de incompetência relativa. Mesmo assim, ela pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado se o foro de eleição for abusivo. A presença da União ou de qualquer de seus entes na ação de uso capião especial não afasta a competência do foro da situação do imóvel. A presença da União ou de qualquer de seus entes na ação de uso capião especial não afasta a competência do foro da situação do imóvel. Compete à Justiça Federal processar justificações destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela tenham exclusividade de foro, ressalvada a aplicação no artigo 15.2 da Lei 5.010. A expressão ressalvadas na aplicação do artigo 15, contida na parte final desta está superada, encontra-se contida na parte final desta superada
encontra-se superada. Vale a pena ler. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente de trabalho. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista. Válida, mas a interpretação deve ser feita nos termos do que foi explicado no comentário da súmula 22, súmula vinculante. Assim, por exemplo, se um empregado de uma empresa pública federal sofre um acidente e deseja ingressar com ação de indenização contra essa empresa pública, a competência será da Justiça do Trabalho. Praticado ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial. Importante. Exemplo: compete ao STF julgar o mandado de segurança contra ato praticado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Imagine que a mesa diretora delegou a um serviço da Câmara dos Deputados a competência para executar determinado ato. O servidor, no exercício dessa competência delegada, pratica o ato. Considera-se que quem praticou o ato foi a autoridade delegada, o servidor, e não a mesa diretora. Logo, o MS será impetrado contra o servidor e não será julgado pelo STF, e sim pela Justiça Federal de primeira instância. Nesse sentido, o STF não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra a decisão administrativa proferida pelo diretor da coordenação de secretaria parlamentar nos desempenho de competência que lhe foi delegada pela mesa diretora na Câmara dos Deputados. A Lei 9784, que trata sobre o processo administrativo federal, possui disposição no mesmo sentido, ao dizer que as decisões adotadas por delegação se consideram editadas pelo delegado. Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo STF. Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes contra a matéria constitucional. Pode ser aplicado a processos criminais, não ao CPC. Denegado o MS pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. O entendimento constante da súmula continua válido e pode ser entendido como regra geral. Assim, regra geral é no sentido que a revogação da liminar opera efeito ex tunc. Vale ressaltar, no entanto, que o STF afirma que excepcionalmente é possível reconhecer que essa revogação tem efeito ex nunc. Esta Corte vem reconhecendo que a revogação da liminar opera-se excepcionalmente com efeito ex nunc nos mandados de segurança denegados, com base em entendimento resultante do RI 596663, mas que tiveram a medidas precárias concedidas anteriormente, com fundamento na jurisprudência vigente à época, favorável aos impetrantes. Proteção da confiança legítima. No recurso extraordinário, no recurso extraordinário, pela letra D do artigo 101, número 3 da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão ou mediante indicação do Diário da Justiça ou do repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergências, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Tal competência passou a ser do STJ no recurso especial. Superada. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Só o cidadão. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Mandado de segurança não é substituto de ação de cobranças. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. O prazo agora é de 2 anos. Assim, verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 2 anos. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. Válida, mas sem importância atualmente, porque acabou com embargos infringentes. Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. É aplicável à seara penal. São incabíveis embargos de divergência contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário. São incabíveis os embargos de divergência contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário. A Lei 623 foi revogada, razão pela qual se deve ler esta súmula como se ela estivesse tratando de embargo de divergência previsto no CPC. O entendimento exposto na súmula é aplicável aos atuais embargos de divergência. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal constitucional suscitada. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito de pré-questionamento. A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas do órgão, Câmara, grupos ou turmas que completa o julgamento do feito. Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Tem natureza administrativa. É de 3 dias o prazo para interposição de recurso extraordinário contra a decisão do TE, do Superior Tribunal Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acordo, na própria sessão do julgamento, nos termos do artigo 12 da Lei 6055, que não foi revogado pela Lei 8950. O provimento do agravo por uma das turmas do STF, ainda que sem ressalvas, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário. Não compete ao STF conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário, ainda pendente de seu juízo de admissibilidade. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência da sua fundamentação não permitia a exata compreensão da controvérsia. Nega-se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação ou na do recurso extraordinário não permitia a exata compreensão da controvérsia. O Supremo
Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Não cabe recurso extraordinário especial por violação de lei federal, quando a ofensa alegada for regimento de tribunal. Válida, mas deve ser feita algumas ressalvas. Quando a súmula fala em recurso extraordinário, deve-se ler atualmente recurso especial. Isso porque o enunciado é anterior à Constituição, época em que as questões federais eram também decididas pelo STF por meio de recurso extraordinário. Inviável a análise em recurso especial do preceito regimental, pois não se enquadra no conceito de lei federal, por aplicação analógica à súmula 399. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja melhor, não autoriza o recurso extraordinário pela letra do artigo 101(3) da Constituição. Doutrina fala que está superada, mas tem exemplos de aplicação ainda no ordenamento. Para fins do artigo 105(3) da Constituição, não é cabível recurso especial fundado em alegação de violação de enunciado de súmula. Alguns atores entendem que deveriam ser revistos. Não se reconhece, não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Salvo o limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso extraordinário especial. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-los e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito dos pré-questionamento. Superada. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acordo, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. É deserto o recurso interposto para o STJ quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos. Enunciado por força a insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a suprimi-lo no prazo de 5 dias. A tempestividade de recurso interposto no STJ é aferida pelo registro do protocolo da secretaria e não pela data da entrega na agência de correio. Separada. Para a aferição da tempestividade do recurso remetido por correio será considerada como data da interposição a data da postagem. A data da postagem. O sistema de protocolo integrado não se aplica aos recursos dirigidos ao STJ. Cancelado, o sistema de protocolo integrado é atualmente admitido aos recursos dirigidos ao STJ. A Lei 10.325 alterou o 527 CPC, visando a permitir que em todos os recursos, não só os agravos de instrumentos, pudesse a parte interpor sua irresignação por meio de protocolo integrado. A decisão que admite ou não recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do artigo 806 acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.
é definitiva a execução do título extrajudicial, ainda que pendente apelação, contra a sentença que julgue improcedente os embargos. Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativo ao mesmo negócio. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanece revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para a apresentação de embargos. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. O reconhecimento da fraude à execução depende de registro da penhora, do bem alienado, ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. A súmula 375 não é aplicada nos casos de execuções fiscais de créditos tributários. De acordo com o STJ, no caso de execução fiscal, incide a regra do artigo 185, que é mais específica e não exige a prova de má-fé do terceiro adquirente. Para que se presuma a fraude, basta que o devedor tenha alienado ou onerado os bens ou renda após o débito ter sido inscrito na dívida ativa e que fique sem ter patrimônio para pagar a fazenda. Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto. Vale ressaltar que a satisfação do direito de crédito perpassa pela possibilidade de recusa ou substituição do bem dado em penhora. Logo, a súmula 417 da STJ não inviabiliza a possibilidade de recusa do credor, desde que justificada por uma das causas descritas no artigo 656 do Código de Processo Civil. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusados. Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juiz deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. São devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário, que se inicia após intimação do advogado da parte executada. A súmula foi editada, mas é compatível com o novo Código de Processo, prevê tais honorários advocatícios deverão ser fixados no percentual de 10% sobre o valor do débito. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF ou RG ou CNPJ da parte executada. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instauração da petição inicial com demonstrativo de cálculo de débito, por tratar de requisito não previsto no artigo 6 da lei da LEF. Compete à Justiça Federal processar e julgar a execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Compete à Justiça Federal ou aos juízes de competência delegada o julgamento de execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Vale ressaltar, no entanto, que a Lei 13.043 revogou o inciso 1 do artigo 15 da Lei 5.010. Logo, a partir de agora, se a União e suas autarquias e fundações ajuizarem execução fiscal, elas serão sempre processadas e julgadas pela Justiça Federal. Desse modo, não existe a competência delegada no caso de execuções fiscais proposta pela Fazenda Pública Federal. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. A extinção
das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Presumem-se dissolvidas irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Atenção! O STJ entende que esta súmula aplica-se tanto para as dívidas tributárias como não tributárias. Assim, quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível redirecionamento da execução fiscal de dívida ativa não tributária contra o sócio-gerente de pessoa jurídica executado, independentemente da existência de dolo. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade de sócio solidária do sócio-gerente. A minha ação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DETRAN ou DENATRAN. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatórios. Em execução fiscal não localizada bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Em execução fiscal, a prescrição pode ser decretada de ofício. A inobservância no prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. A súmula continua válida, porém agora o prazo mínimo não é de 48 horas, mas sim de 5 dias. Na execução fiscal, o devedor deverá ser intimado pessoalmente no dia e hora da realização do leilão. Na execução fiscal, haverá segundo leilão, se no primeiro não houver lance superior à avaliação. O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada, por culpa do cartório, nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente. Vale para todo e qualquer recurso. Apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada, por culpa do cartório. A desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofícios que não demandem dilação probatória. O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual,
desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Foi declarado inconstitucional, se não me engano, essa preferência de créditos aqui. O curso de preferências a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do CTN é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1 da Constituição Federal. A doutrina critica, inclusive eu acho que foi declarada inconstitucional, mas ela continua válida. Talvez não mais. Tem que atualizar esse material aqui. O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 10.25 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de créditos relativo ao ITR. A citação postal, quando autorizado por lei, exige o aviso de recebimento. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito da intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. É cabível a execução por título extrajudicial contra a fazenda pública. É admissível a ação declaratória visando obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. O parágrafo 1 do artigo 741 não se aplica às sentenças transitadas em julgados em data anterior à sua vigência. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes de sua edição. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiros para a defesa de sua ameação. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos. É admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse e advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. O celebrante de promessa de compra e venda tem legitimidade para proteger a posse contra penhora incidente sobre imóvel, objeto de negócio jurídico, ainda que desprovida de registro, desde que afastadas a má-fé e a hipótese de fraude à execução. A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Exemplo, João mora em uma cidade do interior, deseja ajuizar ação de indenização contra o Estado mesmo. A Lei de Organização Judiciária Estadual afirma que as demandas contra a Fazenda Pública são propostas na vara da Fazenda Pública Estadual, localizada na capital. Diante disso, o autor terá a propor essa demanda na capital? Não. Os Estados-membros, suas autarquias e fundações não possuem fórum privilegiado na capital, podendo ser demandados em qualquer comarca do seu território, onde a obrigação tenha de ser satisfeita. Assim, não é válida a lei estadual que preveja foro privativo na capital para as demandas intentadas contra o Estado mesmo. Vale ressaltar, no entanto, que se o autor pressupor a ação na capital do Estado, esta deverá tramitar na vara especializada da Fazenda Pública. Não cabe ação rescisória por ofensa literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Não cabe ação rescisória por ofensa literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Em embargos de terceiros que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os honorários advocatícios. A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo em razão de alvará de pesquisa mineral é processada no juiz estadual da situação do imóvel. A exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatórios, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenação de outra natureza.
válida, mas quando o enunciado fala em caput, deve-se entender o parágrafo primeiro. Isso porque, após a súmula ter sido aprovada em 2003, foi editada a emenda 62, que deslocou a referida exceção em favor dos créditos de natureza alimentícia no caput para o seu parágrafo primeiro. Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados dos precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Compete à turma recursal, processar e julgar mandato de segurança contra atos de juizados especiais. Os atos do presidente do tribunal que disponha sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. A dúvida suscitada por particular sobre o direito de tributar manifestado por dois estados não configura litígio de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. É competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade e economia mista. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que a parte a sociedade e economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Parte estadual. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública, cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Tá sem dicção, né, meu filho? A sociedade de economia mista só terá foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Compete à Justiça Estadual, em ambas instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil. Compete à Justiça Estadual, nas comarcas que não sejam sede na vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a União figure no processo. A ACP não é hipótese de delegação de competência de que trata o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição. Desse modo, não pode tramitar na Justiça Estadual se houver interesse da União. Assim, se a situação se enquadrar em uma das hipóteses previstas no artigo 109, a ACP deverá sempre ser julgada pela Justiça Federal. Se na cidade não houver Justiça Federal, a causa deverá ser julgada pelo juiz federal que tiver competência sobre aquela cidade. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juiz federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado-membro. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheques sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Compete à Justiça Federal processar e julgar execuções fiscais, promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Passou a corresponder ao texto de lei, compete à Justiça Federal ou aos juízes
com competência delegada o julgamento de execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Válida, no entanto, a Lei 13.043 revogou o inciso 1 do artigo 15 da Lei 5.010. Logo, a partir de agora, a União, suas autarquias e fundações, ajuizar execuções fiscais, elas serão sempre processadas na julgadas pela Justiça Federal, mesmo que o executado more em uma comarca do interior, onde não funcione vara da Justiça Federal. Desse modo, não mais existe a competência delegada nos casos de execuções fiscais proposta pela Fazenda Pública Federal. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de nota professória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por juiz estadual. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. A decisão do juízo federal, que exclui da relação processual ente federal, não pode ser reexaminada no juízo estadual. Cabe a citação por edital em ação monitória. Cabe citação por edital em ação monitória. Repetir aqui. Apaga. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário. Sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Não cabe mandado de segurança para impugnar o enquadramento da Lei 3.780, que envolve exame de prova ou situação funcional complexa. Deve ressaltar que o raciocínio da súmula pode ser aplicado para outros casos de enquadramento, que não apenas a da lei mencionada. Assim, não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento de que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra omissão da autoridade válida. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Alguns autores apontam que uma exceção a esta súmula seria a lei de efeitos concretos. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. O artigo 5º, inciso 2 da lei do MS prevê regra semelhante, falando contudo em recurso com efeito suspensivo. Exceção. O STJ admite MS contra ato judicial passivo de recurso se houver, no caso concreto, uma situação teratológica abusiva que possa gerar dano irreparável e desde que o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidores e concessionárias de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsórcio passiva necessária, assistente e nem opoente. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. A Anatel não é parte legítima nas demandas entre concessionárias e usuários de telefonia decorrente de relação contratual. Mais uma repetida aqui.
O serviço social de indústria está sujeito à jurisdição estadual, da Justiça Estadual. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsórcio passivo necessário. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidentes de trabalho. Válida, mas apenas nos casos de ação proposta contra o INSS pleiteando benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, causas decorrentes de acidente do trabalho não são apenas aquelas em que figuram como parte o empregado acidentado e o órgão de previdência social, mas também as que são promovidas pelo cônjuge ou por herdeiros ou dependentes do acidentado, para haver indenização por dano moral da competência da Justiça do Trabalho, ou para haver benefício previdenciário, pensão por morte ou sua revisão. É constitucional lei que fixa prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. O pedido de reconsideração, revisão do ato administrativo e a interposição de recurso administrativo, destituído de efeito suspensivo, não tem o condão de interromper o prazo de 120 dias para impetração do INSS. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar a ação do servidor estadual, decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de carga em comissão. Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas a contribuições sindicais previstas no 578, superada com o advento da Emenda 45 de 2004, fixou a competência absoluta da Justiça Trabalhista para processar e julgar as ações de cobrança de contribuição sindical, prevista no 578 e seguintes da CLT, afastando-se o disposto na súmula 222 da STJ. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria. Se for discutido o mérito da demanda pela via mandamental, opera-se a coisa julgada, não sendo possível o reexame de tema por feito de ação própria. Ai, como é que vai acabar? Página 22. Meu Deus, falta muito ainda, meus misericórdia. Hã? É até a página 32. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria. Não compete ao STF reconhecer originariamente mandado de segurança contra atos de outros tribunais. O STF não dispõe de competência originária para processar e julgar MS, impetrado contra atos dos outros tribunais judiciários, ainda que se trate do STJ. Compete ao próprio STJ julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões. O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal. O STF não é competente para conhecer mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações de cobrança ajuizadas por profissional liberal contra cliente. Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no artigo 102.1n da Constituição. Dirige-se o pedido contra deliberação administrativa do Tribunal de Origem, do qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. TRF não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual, não investido em jurisdição federal.
é competente originariamente o STF para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. O STJ não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Ato do MS contra ato do TJ é julgado pelo próprio TJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas relativas à mensalidade escolar cobradas por estabelecimento particular de ensino. O STJ é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. O STJ é incompetente. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levar ao juiz estadual a declinar a competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. Importante, isto está expresso no parágrafo 3º do artigo 45. O juiz federal restituirá os autos ao juiz estadual sem suscitar conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança, superada. Ocorre que a nova lei de mandado de segurança previu expressamente que cabe agravo contra a decisão do relator que concede ou indefere liminar em MS. Hoje, agora cabe. A decisão do juiz federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juiz estadual. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes de contratos de planos de previdência privada, firmados com a Fundação de Rede Ferroviária de Seguridade Social, é da Justiça Estadual. Não cabe condenação em honorário de advogado na ação de mandado de segurança. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. No mandado de segurança, não se admite condenação em honorários de advogados. 105 e aqui nos dois é do STJ e uma do STF. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Compete ao juízo onde primeiro foi intentada a ação envolvendo a acumulação de pedidos trabalhistas e estatutários, decidi-la no limite de sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente no juízo próprio. Se a Justiça Comum processa e julgação proposta por servidor público referente ao direito comum aos regimes trabalhista e estatutário e restringe a condenação a período concernente ao último vínculo, não há ofensa literal ao dispositivo contido no artigo 114(1) da Constituição Federal. Compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato de juizado especial. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos conflitantes. Compete ao TRF dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz federal e juiz estadual investido na jurisdição federal. Compete ao STJ decidir conflitos de competência entre juizados especiais e juiz federal, ainda que da mesma seção judiciária. A competência para dirimir esse conflito é do TRF, conforme a súmula 428.
prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões e não da anterior ciência à autoridade para o cumprimento da decisão. Acórdão de concessão de segurança. Não compete ao STJ dirimir conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunal regionais do trabalho diversos. Não se admite, como ordinário, recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Se algum tribunal superior denega uma MS, a impugnação cabível é o recurso ordinário constitucional. Logo, se a parte interpõe recurso extraordinário contra essa decisão, incorre em erro grosseiro, não se podendo aplicar o princípio da fungibilidade. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. As pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obterem os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado de segurança, decidiu por maioria de votos a apelação. O valor da causa não consignará, na consignatória de aluguel corresponde a uma anuidade. No julgamento de questão constitucional vinculado à decisão do TSE, não está impedido os ministros do STF que ali tenham funcionado no mesmo processo, ou no processo originário. Não cabe agravo de decisão que indefere o pedido de suspensão da execução. Não cabe agravo de decisão que indefere o pedido de suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança. Cancelada a nova lei. Estabeleceu que caberá agravo no prazo de 5 dias do despacho que concedeu ou denegar ou negar a suspensão. O recurso ordinário e extraordinário interposto no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandado para apresentá-lo em juízo. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Não é necessária a autorização dos associados porque se trata de substituição processual, situação na qual a entidade defenderá em nome próprio interesse alheio. A lei do MS previu expressamente que, para a impetração do mandado de segurança coletiva, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída não precisa de autorização especial. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostos na Justiça Estadual. Isso ocorre porque as custas e emolumentos possuem natureza jurídica de taxa. As custas da Justiça Estadual são taxas estaduais. Logo, somente uma lei estadual poderia isentar o INSS de pagamento dessas taxas, não podendo uma lei federal prever essa isenção. Se o INSS estiver litigando na Justiça Federal, terá isenção de custas e emolumentos. A entidade de classe tem legitimação para mandado de segurança, ainda quando a pretensão vinculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Essa regra foi prevista na lei do MS. Não cabe reclamação quando já houver trânsito em julgado o ato judicial que se alega tenha sido desrespeitada a decisão do STF. É admissível reconvenção em ação declaratória.
Fred Dier faz a seguinte ressalva: as ações meramente declaratórias são ações dúplices. Assim, durante certo tempo, discute-se a possibilidade de reconvenção em tais ações. O STF editou a súmula 258, em que admite a reconvenção em ação declaratória. Esse enunciado deve ser compreendido da seguinte forma: o réu não pode reconvir para pedir a negação do pedido do autor, inexistência ou existência de relação jurídica discutida, em razão da falta de interesse, mas pode reconvir para formular outro pedido de outro tipo de pretensão. Para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. As emendas ao regimento do Supremo Tribunal Federal sobre julgamento de questão constitucional aplicam-se aos pedidos ajuizados e aos recursos interpostos anteriormente à sua aprovação. Para a decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa. A extinção do processo por abandono da causa. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. A decisão da ADC 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Transitado em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas questões deixadas, explícitas ou implicitamente, para a sentença. Tem algumas situações que não ocorre a preclusão. As questões de ordem públicas, de ordem pública apreciadas apenas em primeiro grau de jurisdição, por ocasião do despacho saneador, não se tornam preclusas em razão de ausência de recurso contra essa decisão, motivo pelo qual podem ser suscitados na apelação, devendo ser apreciados pelo tribunal. É permitida a acumulação de multa contratual com os honorários de advogados, após o advento do Código de Processo Civil vigente. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Os honorários de advogados devem ser compensados. Superada, nem vou ler. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto aos direitos de honorários, ou seu valor é cabível à ação autônoma para a sua definição e cobrança. Dessa forma, mesmo não tendo havido a condenação em honorários, e ainda que a sentença tenha transitado em julgado, é possível a propositura de ação autônoma para a sua definição e cobrança. São devidos os honorários de advogado sempre que o vencedor o beneficiário de justiça gratuita.
Parágrafo 2º do artigo 6 da Lei 9469, que obriga a repartição de honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência. Parágrafo... Repetindo aqui de novo. Nas ações em que representa o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a Caixa Econômica Federal não está isenta de reembolsar as custas pelas partes vencedoras. É dispensável pedido expresso para condenação do réus em honorários. Superada. Formulado o pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Admite a ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotados todos os recursos. A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada em recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, mesma coisa. Na ação rescisória não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. A apelação interposta contra a sentença que julga os embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interpostos ex lege. No reexame necessário, é defeso, é proibido ao tribunal agravar a condenação imposta à fazenda pública. O artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. A remessa oficial devolve ao tribunal o exame de todas as parcelas da condenação suportadas pela fazenda pública, inclusive os honorários de advogado. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. O agravo de instrumento é recurso cabível da decisão que homologa a atualização dos cálculos do cálculo da liquidação. A certidão de intimação do acórdão recorrido constitui peça obrigatória do instrumento de agravo. É inviável o agravo do artigo 5, que é o 1021, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. São improcedentes os embargos declaratórios quando não pedida a declaração do julgado anterior em que se verificou a omissão. Os embargos de declaração, manifestados com notório propósito de pré-questionamento, não têm caráter protelatório. Existe uma exceção a esta súmula. Se a parte opuser embargos contra acordo que esteja em conformidade com o súmulo da STJ ou STF, ou ainda em precedentes julgados pelo rito de recursos repetitivos ou repercussão geral, esses embargos serão considerados protelatórios, mesmo que tenham sido interpostos com o objetivo de pré-questionamento. Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na dependência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o julgamento anterior. São inadmissíveis os embargos infringentes
contra a decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais. Cabem embargos de divergência contra acordo que em agravo regimental decide recurso especial. Nos embargos de divergência, a prova de divergência far-se-á por certidão ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisdição autorizado, que tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure divergência, mencionadas circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordo embargado. O relator não admitirá os embargos de divergência, nem deles conhecerá o STF quando houver jurisprudência firme no plenário no mesmo sentido da decisão embargada. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-las, mas repelidos como não dissidentes do julgamento do recurso extraordinário. O prazo de recurso ordinário para o STF em habeas corpus ou mandado de segurança é de 5 dias, superadas em parte. Não terá seguimento, pedido ou recurso dirigido ao STF quando manifestamente incabível, ou apresentando fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do tribunal. Acabar não, trem. Se a decisão contiver partes autônomas, a decisão parcial pelo presidente do tribunal ACO de recurso extraordinário que, sobre qualquer deles se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento. Interposto o recurso extraordinário, por mais de um dos fundamentos indicados no 101.3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o STF de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive os presidentes de seus tribunais. A controvérsia sobre a incidência ou não de correção monetária em operação de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando o recurso extraordinário. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. É inadmissível recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Causas de alçada são aquelas nas quais a lei estipula determinado valor máximo e determina que se a demanda for inferior a essa quantia não caberá o recurso ao tribunal de segundo grau contra a sentença proferida pelo juiz. Como a decisão de primeiro grau será a única instância de julgamento, o STF entende que é cabível recurso extraordinário. Nessa hipótese peculiar, será admitido recurso extraordinário contra a sentença de um juiz.
Compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contra atos de juizados especiais. Finalmente, fim